E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aulinha nossa de hoje. O vídeo de hoje eu vou falar sobre eficiência e equidade. Bom, mas quais são os objetivos aqui falando desse tema? O primeiro, pessoal, ao término desta aula, e lendo o texto que eu coloquei para vocês, o que a gente tem que saber é como descrever os métodos alternativos de alocação dos recursos escassos, conseguir entender a relação entre demanda e benefício marginal, e definir o que é excedente do consumidor, explicar a relação entre oferta e custo marginal, e também definir o excedente do produtor, explicar as condições nas quais os mercados movem os recursos para as suas utilizações de maior valor e as fontes de ineficiência que temos em nossa economia, e explicar as principais ideias de justiça, e analisar os argumentos de que os mercados levam a consequências injustas. Bom, primeira questão que nós temos que ver aqui, pessoal, é em relação a interesse pessoal e interesse social. Então vamos pensar assim: cada vez que você compra um par de tênis, ou um livro, ou enche o tanque do carro, ou expressa sua visão sobre você está expressando a sua visão sobre como os recursos escassos devem ser utilizados, e faz escolhas que favorecem o seu interesse pessoal. Nesse sentido, galerinha, os mercados eles coordenam suas decisões com os de todas as outras pessoas. O grande ponto é: será que essas questões, essas alocações, elas são feitas de forma adequada? Será que essas alocações nos permitem distribuir recursos entre todas as outras coisas que compramos de acordo com o interesse social? Então, pessoal, temos alguns métodos de alocação de recursos. Nós já conversamos, já falei com vocês lá desde as nossas primeiras aulas, que o grande paradigma, digamos assim, da economia, é a alocação de recursos escassos. Esses recursos eles são escassos e, portanto, eles devem ser alocados de algum modo. E aí nós temos algumas formas de alocação de recursos, que eu vou colocar aqui para vocês: por preço de mercado, por comando, por opinião da maioria, por competição, por atendimento por ordem de chegada, por sorteio, características pessoais e por força. Então eu vou falar sobre cada uma delas. O preço de mercado, pessoal, é quando quando o preço de mercado ele vai alocar o recurso escasso, e as pessoas estão dispostas a pagar esse preço e podem fazer isso e obtêm o recurso. Um sistema de comando aloca recursos com base na solicitação, no caso o comando, de uma pessoa em posição de autoridade. Então, por exemplo, se você tem um emprego, provavelmente alguém lhe diz o que fazer. Seu trabalho, a sua força de trabalho, ela é alocada em tarefas específicas por meio de um comando. Então, o sistema de comando funciona bem em organizações nas quais os níveis de autoridade e responsabilidade são claros, e fica mais fácil monitorar as atividades que estão sendo executadas. Então, aqui, essa é a forma de alocação por sistema de comando. Quando nós vamos falar de opinião da maioria, nesse caso, se aloca recursos da mesma maneira que uma maioria de eleitores escolhe algo. As sociedades utilizam a opinião da maioria para eleger governos representativos que tomam algumas das decisões mais importantes. Então, a questão do voto popular, na macroeconomia, na economia de Estado, é feita por opinião da maioria. Então, vamos a um exemplo. A opinião da maioria determina as alíquotas tributárias, já que quem determina as alíquotas tributárias são os governantes que foram colocados lá pela população, pelo voto da maioria. E essas alíquotas tributárias acabam distribuindo escassez entre a utilização privada e a pública, e decide como o dinheiro proveniente de impostos é distribuído entre diferentes utilizações, como educação, a saúde. Então a opinião da maioria funciona bem quando as decisões afetam muitas pessoas e quando o interesse pessoal deve ser suprimido para que os recursos sejam utilizados de forma
mais eficaz. Também temos a alocação de recursos por competição. Então, uma competição aloca recursos sempre para um vencedor ou um grupo de vencedores, né? Então, os eventos esportivos utilizam esse método de alocação de recursos, né? Então, as competições elas vão funcionar bem quando os esforços dos jogadores do mercado são difíceis de ser monitorados e recompensados diretamente, tá? O atendimento por ordem de chegada, né, que é um método, né, para alocar recursos aos primeiros da fila. Então, nesse sentido, um exemplo, muitos restaurantes usam a ordem de chegada para alocar suas mesas escassas, né? O espaço das estradas também é alocado de acordo com esse método. O primeiro a chegar é o primeiro a utilizar o recurso. O atendimento por ordem de chegada ele vai funcionar melhor quando um recurso escasso pode atender um usuário por vez em sequência. Então, quando nós não temos condições de atender toda a demanda de uma vez, podemos utilizar o atendimento por ordem de chegada. Temos também os sorteios, né, que alocam recursos às pessoas que estão com um número vencedor, escolhem as cartas certas, ou tem sorte, ou algum outro sistema baseado em aposta. Então, os exemplos aqui que nós temos são as loterias, os cassinos, né, que vão realocar, no caso, uma grande quantidade de dinheiro, né, em bens e serviços, né, todos os anos dentro desse tipo de setor, né. Mas os sorteios são utilizados para alocar a ordem, né, podemos ver também que os sorteios são utilizados, por exemplo, para alocar a ordem de pouso de companhias aéreas em alguns aeroportos. Então, quando que o sistema de sorteio funciona de forma adequada? É quando há uma forma eficaz de se fazer a distinção entre os usuários potenciais, né, de um recurso escasso. Né? Por fim, né, como método de alocação de recursos, nós temos as características pessoais e a força. As características pessoais, né, ela é utilizada quando os indivíduos, né, com as características, né, digamos assim, certas, obtêm os recursos. Por exemplo, né, você vai escolher o seu companheiro, né, para um relacionamento amoroso com base em características pessoais, né? Mas esse método também é utilizado de maneira inaceitável, né? Então nós temos que verificar algumas questões relacionadas a, como por exemplo, a alocação dos melhores empregos a homens brancos, o que vai enfatizar ainda mais a discriminação, principalmente de minorias étnicas, né? E também com relação a questões de gênero, né? Então, por uma questão histórica, né, de uma sociedade patriarcal que é estrutural, né, temos alguns tipos de recursos sendo alocados economicamente, né, como no caso de empregos, né, com base em características pessoais. Então, é uma forma questionável, né, de se estabelecer a alocação de recursos, né. E a força exerce um papel fundamental, né, tanto de maneira positiva quanto negativa para a alocação de recursos, né. Então, qual o exemplo que eu posso colocar para vocês? A guerra, né, ela tem exercido historicamente, podemos dizer assim, um papel muito importante na alocação de recursos, né. Então, é uma forma de se analisar, né. Outra forma já de cunho negativo é com relação a furto, né, que consiste em tomar a propriedade dos outros sem o consentimento deles, né. Então também exerce um papel importante de alocação de recursos. Então, pessoal, mais uma vez eu estou dizendo, estou falando que essas questões, essas abordagens, tanto com relação a características pessoais ou de força para alocação de recursos, elas são certas ou erradas, né. Óbvio que essa questão do furto ou de discriminação de minorias étnicas ou por gênero, elas são erradas, mas elas existem. Então nós temos que ter uma certa consciência de que isso existe e que nós devemos saber como analisá-las, né? Mas no caso da força, ela exerce um papel positivo, fundamental na alocação de recursos, né? Por quê? Porque ela proporciona ao Estado
um método eficaz para a transferência da riqueza de ricos para pobres, né, em um certo grau, né, e fornecendo uma estrutura legal para a troca voluntária em mercados. Então é uma forma de nós analisarmos a alocação de recursos. Também, pessoal, nós temos que saber as questões relacionadas à demanda e benefício marginal, né? Mas primeiro nós temos que entender demanda, disposição para pagar e valor. O que são cada uma dessas definições. O valor é o que obtemos e o preço é o que pagamos. O valor de uma unidade adicional de um bem ou serviço, ou seja, aquilo que excede o preço, né, é o que nós chamamos de benefício marginal. Então, como nós vamos medir benefício marginal? O benefício marginal ele vai ser medido pelo preço máximo que alguém está disposto a pagar por outra unidade do bem ou serviço. Mas é a disposição de pagar que define a demanda. Então, nós temos que entender o seguinte, que uma curva de demanda também é uma curva de benefício marginal. Também temos que entender demanda individual e demanda de mercado. A relação entre o preço de um bem e a quantidade demandada por alguém, ela é chamada de demanda individual. Já a relação entre preço de um bem e a quantidade demandada por todos os compradores, essa é chamada de demanda de mercado. Então, essas definições nós temos que entender. Também entender o que é o excedente do consumidor. O excedente do consumidor é o valor ou benefício marginal de um bem menos o preço pago por ele para cada uma das quantidades compradas. O excedente do consumidor, se vocês analisarem os gráficos de excedente de demanda marginal e de benefício marginal, vai ser uma área do triângulo cinza, né? A área da curva de demanda, a área que está abaixo da curva de demanda e acima da linha de preço de mercado quando vocês analisarem o gráfico. E aí também nós temos que entender oferta e custo marginal. E dentro desse tema, nós temos que entender as definições de oferta, custo e preço mínimo de oferta. Vamos lá. O custo é o que o produtor paga e o preço é o que o produtor recebe. O custo de produção de uma unidade adicional de um bem ou serviço, vamos lá. O custo de produção de uma unidade adicional de um bem ou serviço é o seu custo marginal. Então, o custo marginal é o preço mínimo que os produtores devem receber para o bem ou serviço serem introduzidos a oferecer, né, para uma venda de uma unidade a mais do bem ou serviço. Mas é o preço mínimo da oferta que vai definir uma oferta. Então, quando nós analisamos lá as curvas de oferta e demanda, uma curva de oferta também é uma curva de custo marginal. Também temos que saber, né, o que é oferta individual e o que é oferta de mercado. A relação entre o preço de um bem e a quantidade ofertada por um produtor é chamada de oferta individual. Já a relação entre o preço de um bem e a quantidade ofertada por todos os produtores é chamada de oferta de mercado. O excedente do produtor, aqui nessa definição, neste tema, nós temos que entender esse excedente do produtor como sendo o preço que se recebe por um bem menos seu preço mínimo de venda, o custo marginal, para todas as quantidades vendidas. Aí nós temos o excedente do produtor. Aí nós temos que pensar em algumas outras questões, pessoal, relacionadas a se essas formas de alocação de recursos e analisando essas curvas marginais, né, nos perguntar, o mercado competitivo é eficiente? E aí nós temos que retomar lá o que o Adam Smith colocou, né, na Riqueza das Nações, lá no ano de 1776. Né? O Adam Smith foi o primeiro a sugerir que mercados competitivos aloquem recursos aos usos nos quais eles têm maior valor. Para o Adam Smith, cada participante de um mercado competitivo
é levado por o que ele chamou de uma mão invisível, a mão invisível do mercado, né, a promover um resultado, ou seja, a utilização eficiente desses recursos, que não fazia parte da intenção inicial. Mas como ocorre essa ação da mão invisível nos dias de hoje? Bom, pessoal, as forças de mercado vão levar incansavelmente o custo marginal e o benefício marginal à condição de igualdade e maximizam o excedente total, o excedente do consumidor mais o excedente do produtor. E aí nós vamos ter alguns obstáculos com relação à eficiência ou insuficiência, né, que vão levar a essa insuficiência ou excesso de produção, né. Regulações de preços e quantidades, impostos e subsídios, externalidades, ou seja, relações entre economias, né, bens públicos e recursos comuns, questões de monopólio, custos de transações elevados. Todos esses fatores, eles acabam sendo obstáculos, né, para um mercado competitivo eficiente. Então, quando nós falamos de regulações de preços e quantidades, nós temos que entender que as regulações de preço que impõem um teto, né, representam obstáculos aos ajustes de preço, né, que equilibram a quantidade demandada e a quantidade ofertada e vão levar a uma insuficiência de produção. As regulações de quantidade que limitam o volume de produção também vão levar a uma insuficiência de produção. Impostos e subsídios, quando nós falamos sobre isso, nós temos que entender que os impostos, eles vão aumentar o preço pago pelos compradores e reduzir o preço recebido pelos vendedores, ou seja, você diminui a margem de lucratividade de quem está vendendo, bem como aumentar a quantidade de valor pago pelos consumidores. A gente vê isso de forma frequente quando nós analisamos as tributações incidentes em cima de produtos como combustíveis, por exemplo, que tem uma tributação alta. Assim, pessoal, os impostos, eles vão reduzir a quantidade produzida em determinados momentos e levam à insuficiência de produção. É a lógica lá do aumentam os impostos acima de e levam meu preço de produção acima do valor que o mercado quer comprar, eu não vou produzir mais. Lembra lá do exemplo do pãozinho que eu coloquei para vocês com congelamento de preços? É basicamente a mesma coisa, né? Então, pessoal, isso leva a uma insuficiência de produção e escassez desse recurso no mercado. Com relação aos subsídios, eles reduzem os preços pagos pelos compradores e aumentam os preços recebidos pelos vendedores, né? Essas questões, né, tanto impostos como subsídios, né, eles também podem fazer com que a quantidade produzida, né, seja levada em excesso, dependendo da forma como for analisada. Em relação às externalidades, a externalidade se trata de um custo ou benefício que afeta outro participante que não seja o vendedor ou comprador de um determinado bem. Por exemplo, uma concessionária de energia elétrica, ela gera um custo externo ao queimar carvão, o que resulta em chuva ácida e danos às plantações próximas, né? E não leva em consideração o custo da poluição quando decide quanta energia produzirá. Então o resultado vai ser um excesso de produção com base numa externalidade, né? Outro exemplo, o proprietário de um apartamento forneceria um benefício externo se instalasse um detector de fumaça, mas ele não leva em consideração o benefício marginal dos vizinhos quando decide se instala ou não esse detector de fumaça, o que neste caso leva a uma insuficiência de produção. Comentei também que algo que causa uma ineficiência no mercado competitivo são os chamados bens públicos e recursos comuns. O que são esses bens públicos e recursos comuns? Bom, um bem público é um bem ou serviço consumido simultaneamente por todos, mesmo que ninguém pague por ele. Os mercados competitivos poderiam apresentar uma insuficiência de produção de um bem público devido ao chamado problema do carona, ou seja,
É do interesse de cada pessoa pegar carona com os outros e evitar pagar o seu próprio consumo de um bem público, né? Já um recurso comum é aquele que não pertence a ninguém, mas é utilizado por todos. E é do interesse pessoal de todos ignorar os custos de sua própria utilização de um recurso comum que recai sobre os outros, né? É o que na economia se chama de tragédia dos comuns, o que leva ao excesso de produção e consequente a uma ineficiência. Um outro fator que nós temos que analisar são os monopólios. O monopólio, com base no senso comum, acho que todos vocês devem saber do que se trata, né? É caracterizado por uma empresa que é a única fornecedora de um bem ou serviço. O interesse particular dessas empresas é a maximização de lucros. E como elas não têm concorrentes, elas podem determinar o preço para atingir a sua meta particular. Então, para atingir essa meta, um monopolista ele produz uma quantidade insuficiente e cobra um preço elevado, o que leva a uma insuficiência de produção, certo? Ou seja, eu seguro a minha produção para fazer com que o preço aumente, levando a uma insuficiência de produção. Em relação aos custos de transação, nós podemos definir isso, né? Os economistas chamam todos aqueles custos de oportunidade, de negociação, ou seja, tudo que está relacionado à definição de contratos, né, como custo de transação. Para se utilizar o preço de mercado para alocar recursos escassos, deve valer a pena arcar com o custo de oportunidade de estabelecer o mercado. Alguns mercados apresentam custos altos demais para operar neles. Quando os custos de transação forem elevados, o mercado pode apresentar uma insuficiência de produção. Em relação às alternativas de mercado que eu tenho para falar para vocês, nós temos que nos perguntar: quando o mercado é ineficiente, será que alguma das alternativas podem ser mais eficientes? Em muitas situações, pessoal, a opinião da maioria pode ser utilizada de várias maneiras, mas também a opinião da maioria tem as suas desvantagens. Além disso, com essa opinião da maioria, os votos devem ser traduzidos em ações por burocratas, que também vão agir de acordo com o seu interesse pessoal, né? Então não existe um único mecanismo adequado para uma alocação eficiente de recursos, mas os mercados, quando complementados pela opinião da maioria, por sistemas de comando em empresas e pela utilização ocasional do atendimento por ordem de chegada, podem funcionar muito bem, né? Então, outro ponto que nós temos que abordar: o mercado competitivo é justo, né? Então, todas as ideias sobre justiça podem ser divididas em dois grandes grupos. Não há justiça se o resultado não é justo, e não há justiça se as regras não forem justas. Somente, né, a igualdade leva à eficiência, né, o que é chamado de utilitarismo. O utilitarismo é um princípio que afirma que deveríamos nos empenhar para conquistar a maior felicidade para o maior número de pessoas. O argumento dos utilitaristas é que para atingir a maior felicidade para o maior número de pessoas, a renda deveria ser transferida dos ricos para os pobres até que houvesse total igualdade, o ponto em que não houvesse nem ricos e nem pobres, né? Um grande problema com o ideal utilitarista dessa igualdade total é que ela ignora os custos das transferências de renda. O reconhecimento desses custos leva-se, né, o que se chama de o grande trade-off, né? Um trade-off entre eficiência e justiça. Esse grande trade-off é baseado em que a renda pode ser transferida de pessoas com renda alta para pessoas com renda baixa somente por meio de impostos sobre rendas altas, o que não é o caso. E também, do ponto de vista de que não há justiça se as regras não são justas, parte de que a ideia, né, de que não há justiça se as regras não são justas se baseia no princípio da simetria, né? O princípio da simetria é aquele segundo o qual pessoas em situações similares
devem ser tratadas de maneira similar, né? Então, se nós analisarmos na vida econômica, esse princípio se traduz em oportunidades iguais. Então nós temos um economista chamado Robert Nozick que sugere que a questão de justiça siga duas regras. O Estado deve garantir o cumprimento das leis que instituem e protegem a propriedade privada. A propriedade privada ela pode ser transferida de uma pessoa para outra somente por meio da troca voluntária. Então, são esses os dois princípios, as duas regras de justiça do Robert Nozick. Se essas regras, que seriam, no ponto de vista dele, as únicas regras justas, forem seguidas, o resultado será justo. Bom, então, pessoal, na questão de eficiência e equidade, nós devemos analisar só essas questões, né? Sobre a alocação de recursos, se o mercado competitivo é justo e como trazer justiça para esse mercado competitivo. Bom, pessoal, não vou me alongar demais, para o vídeo não ficar tão longo e tão cansativo para vocês. Já me alonguei demais, né? E à noite, né, na quinta-feira à noite, estaremos aí à disposição para tirar as eventuais dúvidas que vocês tenham com relação a essas questões relacionadas à eficiência e equidade. Beleza, pessoal? Obrigado e forte abraço para vocês.